todos, bom domingo. Antes de mais, voltei com o arcanjo Jeremiel, dando continuidade ao vídeo que tinha posto na quinta-feira, foi na quinta-feira, e estava aqui a ouvir umas músicas escocesas e celtas, porque Jeremiel, agora como é o último vídeo deste ano, a lua cheia calha para aí no dia 2 ou dia 3, mas olá, Jeremiel é importante neste contexto de final de ano, aqui a ver outras coisas, porque nos faz refletir o que é que nós vamos pedir, os desejos de final de ano para o próximo ano. É mais rever, é isso que Jeremiel nos pede, rever aquilo que escondemos, no fundo, em 2025. Ano ermitanho, ano de ermita, 9, mas... E eu fui bem ermita. E adorei. Este ano que vem vai acontecer muitas mudanças em alguns. Outros vão continuar a viver no desespero cada vez mais, na frustração e no medo, essencialmente no medo, que é que a matriz nos provoca insegurança, para que não nos cometemos connosco próprios. É só isso, sempre foi isso. Durante milhares e milhares de anos. E portanto, a mensagem, que não é só Jeremiel que traz, uma ideia errada. Espetacular. Hoje estou todo bonito. O quê? Festejar a entrada do próximo ano, não é? Como mestre que todos nós devíamos assumir dentro de nós, só dentro de nós. Basta. Não é preciso andar a Bahia a fazer milagres. Vou contar a história de Yesha, né? Daqui a bocado. Será que vou? Vou, mas fiz de uma forma diferente, faço sempre as coisas de uma forma diferente. E já vou expor isso. Ora bem, 9 menos um quarto, a ver se não venho para aqui a falar. Ora bem, antes do mais, estava a falar do arcanjo Jeremiel, porque não é só ele. Ontem foi dia de Shaul com a Dame Saint-Germain. Fico sempre contente, porque... E ele referiu que, é só para passar uma mensagenzinha, para reforçar para quem não viu, que quando fizer numerologia, lá está, no mês 3 do próximo ano, após 3 anos da Cruz do Céu, 3, 6, 9, 11, e a partir de 3 anos da Cruz do Céu, que é em março do próximo ano, e vocês vão perceber março, porque também está relacionado com Yeshua. Março foi o mês em que ele nasceu, é signo de peixe, já disse, mas hoje vou reforçar mais um bocadinho. Vai haver uma mudança grande. Aliás, isto que Saint Germain Adams disse, muitos astrólogos
e pessoas que estão ligadas à astrologia, que fazem mapas astrais, interessam-se muito pela astrologia, já sabem disso, né? Isto é só mais um reforçozinho porque todos nós precisamos de reforços, e eu também os preciso, a dúvida, o medo, pelos vistos, aquilo que eu e muitos, e principalmente os astrólogos, têm previsto é que vai haver uma mudança. Não é a transição, atenção. Calma, ainda temos mais uns aninhos. Isso é o que eu sinto, e não só eu, claro. Já me estou a adiantar nos temas que tinha para dizer, mas não interessa. Vocês já sabem que eu não tenho aqui os papéis, eu tenho poucos hoje, mas como é o último vídeo do ano, deixar, que é isso que Jeremião nos pede, deixar as coisas bem claras, para quem me ouve só isso, mais nada. Essencialmente é para mim, só para mim. Limpar os karmas que eu tenho e viver o Dharma, né? E o ano do ermita serve para isso também, né? Para nós olharmos para as nossas sombras, só isso, que está relacionado também com o Yeshua. Eu nunca conseguiria ter chegado onde chegou dentro dele se não tivesse olhado para as sombras dele. Daí a necessidade dele ter tido a necessidade de se retirar para o deserto para enfrentar as suas sombras, que vinha muito da perda da esposa que tinha, e da energia que carregava dele, que eu depois vou explicar, que carregava dentro dele, que ele não sabia explicar porque é que carregava aquela energia tão intensa dentro dele. Mas, como estava a dizer, não é só Jeremiel, isso é uma estupidez pensarmos assim. Todo o universo, não estou a brincar, todos os seres conscientes, né? Não é, sim, conscientes, posso dizer conscientes, daqui a bocado vou pôr aí uma exposição. Seres evoluídos de outras dimensões, que não são como os humanos. Eu reconheço isso, foi palavras de Adamos já há uns anos, que não há seres mais grandiosos que o ser humano. E porquê? Porque foram os únicos, as almas que se prestaram para fazer evoluir o universo. A verdade é mesmo esta. Porque os seres que estão noutros planos, muitos não tiveram coragem de encarnar na Terra, de dar o passo à frente e vir, eu vou. Isto, milhares de anos lá atrás, não é 2000 anos, nem 5000 anos, nem 10.000 anos, nem 15.000 anos. Esta história já começou muito lá para trás. E claro, depois outros entusiasmaram-se e vieram também, né? Mas a densidade não é fácil. Portanto, os olhos todos dos seres mais evoluídos de outras dimensões estão todos com os olhos postos neste momento na Terra. Porque o que está a acontecer está-se a preparar a grande transição, né? E a partir de março, isto não são palavras minhas, mas é só para reforçar o que a astrologia vem dizendo e vem prevendo desde lá atrás. Que cerca de... Isto é para vocês verem a percentagem. Eu no meu livro, falando no livro, falo em 0,010, né? Que seria essa a minha intenção. Porque, reparem uma coisa, se eu com estes vídeos conseguir chegar, primeiro a mim, é
é esse o meu primeiro objetivo. É eu. Eu sou. Cada vez está mais próximo dele. E depois do meu eu sou, consegui me ligar à minha alma. O meu eu sou, no fundo, é o meu mestre. E que faz a ponte, eu já expliquei isso. Mas só para reforçar, porque é final do ano, é para fazer uma revisãozinha do meu percurso deste ano e não, da minha vida também, né? Da minha vida toda. Que é isso que Jeremias nos pede, fazer uma introspeção de toda o que nos recordamos desta encarnação, que está muito ligada às outras todas, que foram muitas centenas, algumas. Principalmente aqueles que estão comprometidos com eles próprios e que tentam sair um bocadinho. Ontem ele falou sobre isso, do barulho, muito barulho que está à nossa volta, que não dá para fugir, é só aceitar, que se torna música. Eu vou já falar, não vou estar a perder, já passaram 10 minutos quase. Então estão todos de olhos postos neste momento, já vêm, mas agora estão muito focados. A Confederação Galáctica, que é o círculo carmesim no fundo, que é a Confederação Galáctica. Pronto, vamos simplificar isto em termos de palavras mais que abrange mais raças e mais humanos. Estão todos de olhos postos em nós e portanto não é só os arcanjos, não é só Cristo, não é só Yeshua, porque nós vamos fazer a diferença. Sim. Isto tudo para quê? Para dizer que está previsto só à volta de 10 mil humanos encarnados na Terra é que vão conseguir nesta primeira fase começar a sentir algo bem diferente, que pode se tornar assustador, não é? Daí este preparo todo que se tem vindo, todos nós temos vindo a fazer, para que quando começarmos a sentir ainda mais, não nos assustemos, não demos o passo atrás. Todos nós já tivemos dias em que transcendemos, e uau! Só que depois, no dia a seguir, vem a frustração, porque depois não conseguimos ir, e depois no ano a seguir também vem a frustração, passou um ano e não conseguimos voltar, mas agora vai ser diferente. Portanto, é só para vocês verem que a percentagem é ínfima, os bilhões que existem no planeta. É uma percentagem muito, muito pequenina, mas que vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Ora bem, continuando. Sanar um bocado. Um bem-ajam a todos os que estudam as estrelas, porque isto também está muito relacionado com o Yeshua. Antes de mais, queria fazer aqui um reparo, porque eu sei que vocês já sabem que eu ouço coisas. Tremo um bocadinho, a cara até se ficou. Tremo um bocadinho, mas não é. Pode ser também do café que tomo e de tabaco, mas não é desde criança que eu vejo em mim que trema demais. É para pintar, quando pintava, mas sempre consegui fazer tudo. O meu filho do meio, o rapaz mais velho, herdou isso do pai, também treme bastante. Isto tudo para explicar o quê? Foi uma coisa herdada dos meus ancestrais, de linhagens
para manter uma linhagem, estragaram um bocadinho o ADN, né? Para manter uma linhagem de nobreza. Casavam-se e tentavam que o sangue ficasse dentro da família, que é o que muitas pessoas fazem ainda, muitas etnias, né? Há muitas etnias que querem manter o sangue puro, no fundo. E o que é isso de pureza? Que é a história que a seguir eu vou contar. Daí estar ligado um bocadinho à história que eu vou contar, da nobreza. Não sou nobre, sou plebeu e ainda bem. Tenho sangue afastado da minha bisavó. Tudo o que eu estou a contar, eu conto no meu livro, está aqui. Este é o exemplar número 1. Não é para fazer publicidade, não quero vender o livro. Atenção. Fiz uma quantidade de 333 livros e não vou fazer mais. Daí o preço ser tão elevado. Algumas pessoas perguntam-se porque é que eu pus um preço tão elevado ao livro, que é quase impossível a maior parte das pessoas comprar, e entendo isso perfeitamente. Mas isto é a história da minha vida aqui dentro. Aqui é a história da minha vida toda, em termos de... Este é o número 1. É o número 1. Deixa eu ver se vê. E portanto, eu não vendo a história da minha vida assim por tão barata. Preservo muito a história da minha vida em termos espirituais. Tudo que eu me recordo, eu recordo muitas coisas. Só pus aqui dentro 50% mais ou menos das histórias. Isto é tudo história. São histórias. Mas para eu chegar às conclusões espirituais daquelas histórias. E portanto é por isso que eu o vendo mais barato, porque diz-me muito, tem fotografias e portanto acho que não seria fotografias, seria um desrespeito para comigo se não é para ser massificado. Pronto, foi sempre essa a minha intenção e assumo. Não tenho problemas nenhums. Agora, tudo que eu digo nos meus vídeos é fruto de toda a minha história, desta encarnação e não só. Ora, seguindo então. Vou agora isto tudo, porquê? Porque em março vai acontecer uma massa crítica pequena, muito pequenina, né? Se forem 10 mil pessoas, 10 mil seres encarnados aqui, vão começar a sentir, isto foi dito ontem por Adames, volto-me a repetir, mas os astrólogos sabem isso. Pelo menos está previsto, né? Eles têm esperança, né? Que as contas, porque aquilo é tudo matemática. A astrologia é matemática. Bata certo, não é? Todos nós temos esperança que aquilo que nós dizemos não sejamos meio maluquinhos. Está grave. Tá. E portanto, vou pôr aí uma apresentaçãozita. Onde é que está? Está aqui. Que é, no fundo é isto, né? Vamos ser sencientes. Eu sinto. Conscientes, eu sei que estou a sentir e escolho como responder. Há 3 coisas: sencientes, conscientes e depois o despertar espiritual, não é? Desperto espiritualmente. Eu sou a consciência que pode acolher tudo o que sinto e transformar isso em luz.
Bom Natal para todos, boas entradas. Deixa-me pegar isto. Porque ser um ser senciente, as pessoas, este termo está muito relacionado ao básico. Eu sinto o meu corpo, estou aqui, pronto. Mas não é assim. É uma forma completamente diferente de ser. Que nem é despertar espiritual, tudo está ligado. São conceitos filosóficos, não é? O primeiro seria a parte eu me sentir. Quem diga as plantas não são sencientes. Mentira. Tudo aqui no planeta, nesta realidade, sente. Né? As árvores também sentem. Né? Aliás, estão muito ligadas às raízes, conectam-se a energia. É tudo energia. Só está densificada, condensada, porque é tudo energia. É como o barulho que a gente ouve à nossa volta, desse barulho, que é energia, fazer música, por exemplo. Isto aqui tem uma mensagem a expressar. Porquê? Porque cada vez vamos ser mais sencientes, mais sensíveis, né? Vamos começar a sentir ainda mais. E isso pode perturbar e vai perturbar, mas faz parte. Né? Todos nós pedimos para ser mais espirituais, sentirmos mais coisas, vivermos mais coisas. E agora, quando chegar, e está a chegar aos poucos, né? Não é de repente, né? O nosso corpo biológico também se precisa de se adaptar. Né? Daí este processo não pode ser de um dia para o outro, porque senão virávamos todos maluquinhos, como já muita gente pensa de nós, né? Que somos maluquinhos. E portanto, isto tem que haver um preparo do nosso corpo biológico para o que aí vem, porque senão a mente podemos ficar mesmo maluquinhos de tudo, porque cada vez vamos sentir mais, né? Mas este sentir é de uma forma completamente diferente. Eu venho sempre a dizer isto e a Adams ontem reforçou outra vez, mais fortemente, que é não estou contra quem canaliza outras energias, não estou contra isso, nem pensei. Mas eu sempre disse que só me canaliza a mim. Porque eu estou interessado na minha energia, em mim. Ele ontem disse que os mestres ascensos que estão lá em cima, né, que são aqueles que passaram pelo processo aqui na Terra e conseguiram ascender, como fez Yeshua, não vão passar, porque nem sequer experimentam, vão conseguir. Como é que eu vou dizer isto para não ofender os meus queridos avós? Eles não. O processo que nós estamos a passar agora nunca foi vivido por ninguém. Portanto, é uma bênção nós estarmos aqui neste momento neste processo. No fundo, somos a cabeça do pelotão. Isso lá no meu livro. Somos a cabeça do pelotão, que vamos fazer completamente diferente, né? E ficar aqui, porque o planeta assim o exige. Nem lá perto deles, por aquilo que nós vamos passar. Portanto, é para vocês verem a grandeza do que está para acontecer. Daí, cada vez mais turbulência, né, de outras energias que não querem, né, porque ninguém quer ficar para trás. Quem é que quer ficar para trás? Vem logo a inveja, né? E portanto, é que tu consegues, ou vais conseguir. Eu não estou a dizer, não estou a afirmar que vou conseguir, né? Mas ninguém. O meu humano Duarte
fica com inveja de ver outro a conseguir e eu não conseguir as coisas. Normal. Não é? Pronto, então vou contar aí uma historinha. Vamos para as histórias, não é? Tem aqui o papelito. Com isto tudo, com este discurso todo de 25 minutos, mas espero que esta mensagem chegue às pessoas, algumas pessoas que a precisam de ouvir mesmo, para não pensar que estão malucas, que é tudo ilusão na cabeça delas. É só o meu desejo, mas não. A mensagem chega a quem tem que chegar. E se no final eu conseguir que esta mensagem chegue a uma pessoa, ela sinta dentro dela, eu fico todo contente. Fico mesmo satisfeito. Do fundo do coração. Ora bem, então vamos lá à historinha. Mas primeiro vou colocar aí uma música. Eu beber um bocadinho de água. E vou colocar aí a música, respirar um bocadinho, porque esta mensagem inicial custou-me um bocadinho a dizer, porque assumir publicamente certas coisas também faz parte, porque o Jeremiel também é para mim, não é só para vocês. Assumir publicamente certas coisas de mim, para começar o ano novo com os meus desejos. Não são desejos, é deixar acontecer naturalmente as coisas. Se não for em março, será em abril, em junho, no final do ano, não interessa. É só pura e simplesmente ilusão da mente. Será quando o meu corpo e a minha mente, que a mente é como um computador só, as nossas memórias, falar em memória, as nossas memórias não estão ligadas à mente, uma ideia errada, já sei isso há muito tempo, mas a mente é só um computador que responde aos estímulos, aos impulsos elétricos. As memórias ficam no nosso registro, a caixa, e quando nós estamos mais preparados, as memórias começam a vir, nós temos acesso a elas. Eu, como nunca me esqueci de tanta coisa desde pequenino, para mim era uma maldade que a mente me fazia. Agora descobri que não, deu para escrever um livro, não é? Com todas as histórias que me recordavam e que me tocavam espiritualmente desde criança. Ora bem, então vamos lá, vou pôr aí um videozinho sobre a história, um vídeo, uma música, e depois conto a história. Uma história, é simplesmente uma história, não é? Ficção ou não, de um reino. Antigamente havia muitos reinos, muitos estados, reinos e não países. Quem conhece a história da Europa sabe do que eu estou a falar. Houve sempre muitas mudanças. E havia um reino e com nobreza, né? Antigamente ligava-se muito à nobreza. E um aristocrata da nobreza teve 2 filhos, um legítimo da esposa, que era uma rainha, do outro reino. Daí a necessidade de eles terem, a nobreza sempre teve necessidade de ir casar com outros reinos. Para quê? Para que o sangue não ir buscar fora, para que o sangue não ficasse estragado. Manter a pureza, né? E a beleza está na diversidade. Só que eles nunca entenderam assim.
Então teve um filho com essa rainha, só que esse filho nasceu com uma deficiência, nasceu deficiente. Só que entretanto teve outro filho bastardo, não é? Com uma funcionária. Isto é uma história. Quase seguidamente. E portanto, no fundo teve 2 filhos. Um herdeiro legítimo, deficiente, e outro bastardo. Ele morreu, esse nobre morreu, tinham as crianças à volta de 3 anos, e claro, alguém precisava de assumir a linhagem. Quem será? Quem ficou príncipe? Quem é que ficou o príncipe? E que foi escolhido como príncipe? O deficiente foi fechado, escondido, umas famílias nobres, amigas, e quem assumiu o título de príncipe, de rei, foi o filho bastardo, né? E a pergunta que eu faço é: qual é a diferença? O pai é pai, não interessa, um é bastardo, o outro é legítimo, mas pronto, os dois têm mãe, não é? Isso é uma ideia completamente errada. Portanto, quem assumiu o trono foi o filho bastardo, né? Isto tudo escondido, e depois, claro, teve que lutar contra a madrasta, porque não queria que ele assumisse, né? Porque não era filho dela. E esse filho bastardo conseguiu conquistar, né? Conseguiu criar um país, e foi idolatrado na história, né? Como um grande homem, e foi um grande homem, né? Grande homem, só porque era bastardo não tinha o direito de ser um grande homem, né? E no fundo a música que eu vou pôr a seguir reflete a história toda. As músicas que eu faço, eu escrevo, né? A história, e depois é plasmada na música, só isso. E às vezes tem que estar muito atento à música, porque depois não se volta a repetir o texto, claro. E deixa aí a música, que às tantas é muito mais... e esse reino, depois, esse país, porque tornou-se num país, conquistou o teatro, tornou-se num país que foi muito importante na história mundial. E, no entanto, era um rei bastardo. Poucas pessoas sabiam disso, claro. E não reza na história, né? Porque não se pode pôr na história um rei dizer que um grande rei foi bastardo, era um bastardo. Um filho legítimo. Ilegítimo. Há filhos ilegítimos. Não percebo esse conceito, filho ilegítimo. Eu não sou herdei do meu pai, a ternura, do sangue do meu pai, a ternura, e portanto sou Lima e Guerra, sou. Esta história não é referente a mim. Mas só queria deixar aqui um pontinho, que é muitas vezes nós temos contacto com outras pessoas, aqui nesta encarnação, e não percebemos porque uma certa atração por aquela pessoa, que só nos traz sofrimento, só nos traz luta e batalha, apesar de nós gostarmos muito dessa pessoa. Muitas vezes são karmas que nós trazemos de outras vidas, batalhas que nós travamos noutras vidas, e que também se refletem aqui, porque a energia está toda ligada. Não pensem que é
Isto é assim à toa. Nós não estávamos cá a fazer nada, isso foi no início, no início da criação deste planeta. Depois a energia começou-se a interligar tanto que nós tínhamos necessidade de encarnar em situações que nos diziam algo para viver aquelas... mas estou eu tremendo. Mas isso nunca me impediu de pintar, de ser uma pessoa normal e de fazer o que eu sempre desejei fazer. E não impede ao meu filho, né? Ele ainda treme mais do que eu. E no entanto é fotógrafo e as fotografias não ficam tremidas. Vai aí o videozinho da música. A música. O reino deixou de saber quem é. 2 meninos de 3 anos, 2 destinos aos seus pés. Um nasceu com lei escrita, outro fora do papel. Mas o sangue era o mesmo a subir até ao céu. Na ala escura do castelo, a rainha fecha a porta a tremer. O filho frágil verdadeiro é escondido para não ofender. Um rei não pode ser torto, não pode mostrar a dor. E assim o herdeiro do trono é trocado pelo favor. Mas o tempo escreve histórias que a lei não quer ler. E a mão que apaga uma vida um dia se há de ver. Quem és tu, filho esquecido, que ninguém deixou reinar? Quem és tu, bastardo ousado, que o trono veio encontrar? Um trazia a coroa na carta, outro no risco de enfrentar. E ergueu um reino contra a madrasta que o queria silenciar. Qual a diferença entre bastardo e legítimo, afinal? Quando o frágil é apagado e o impuro ergue o quintal. O bastardo veste o título que nunca ousou pedir. Entre rir olhares de desconfiança, aprende a cair e a subir. A rainha mãe tece intrigas, manda sombras ao seu redor. Ele não é filho de rainha, não há trono para esta dor. Mas ele abre novas fronteiras, une povos, cria nação. Faz do nome que era proibido uma bandeira em expansão. E cada vitória que conquista contra o medo e o desdém é resposta silenciosa à madrasta que o queria sem ninguém. Toda a glória tem perguntas que não se calam no coração. Se não era para eu reinar, por que é que trago este chamamento na mão? Quem és tu, filho esquecido, que ninguém deixou reinar? Quem és tu, bastardo ousado, que o trono veio encontrar? Um tinha o nome na lei, outro a coragem de lutar. E o reino ergueu-se entre o capricho da corte e a força de quem não quis parar. Que histórias vamos repetir se ainda aceitamos filhos sem lugar? Um tem um selo nos pergaminhos, outro tem um selo no olhar. Um foi guardado numa torre, outro posto a disputar. Mas ambos levam o mesmo sangue do pai que já partiu. E só o medo da madrasta decidiu quem é puro ouvi-lo. Verdadeiro reino, não dos mapas e bandeiras, nasce quando a justiça chega às salas mais inteiras. Quando o filho do vulnerável deixa de ser motivo de vergonha, e o bastardo que construiu o mundo
que é digno da coroa que o acompanha. Quem és tu, filho escondido, que ninguém veio proteger? Quem és tu, bastardo forte, que ergueu um reino a renascer? Hoje eu junto essas duas histórias dentro do meu próprio ser. O que foi posto de lado e o que ousou aparecer. Se o passado foi erguido entre mentira e proteção, que vírus e doença traga um reino onde nenhum filho é esquecido para salvar uma posição. Bastardo legítimo, é a alma que decide quem está pronto para reger. Esta história foi-me contada pela coração e eu depois vi que ela tinha razão e daí digo também esta história a ela, porque me fez recordar também que às tantas desta história tem um fundo de verdade. Mas a mensagem importante aqui, qual é a diferença de ser bastardo ou legítimo? É isso que no fundo o bastardo é a nossa sombra. E não pensem que o processo é bonito, o que está para vir, porque é enfrentar, é por isso que eu tenho vindo falar sempre da sombra, né? Da sombra, porque não conseguimos chegar lá. Daí Jeremiel também, ser importante, né? Para nós olharmos. Quem não olha para a sua sombra não chega lá. Não. E não é um processo bonito, não vou mentir. Passamos por muito choro e por muita frustração, e vamos passar. E portanto não desanimem, e eu também espero não desanimar, porque também tenho tido muitos dias de frustração e de dor, e sei que vou continuar, no fundo, porque estou a enfrentar, abri a porta e vem, né? Mas eu quero. Uma coisa muito importante que eu quero dizer, que é para reforçar uma mensagem que eu ouvi um bocadinho, que é sobre o Arcanjo Miguel. Sim, Miguel, né? É o Arcanjo Miguel. Exato. E que também vai reforçar aquilo que eu vi, né? O Arcanjo Miguel não consegue aceder a certa densidade. O Arcanjo Miguel não consegue, vamos dizer palavras simples, misturar-se, intervir em energias muito densas, né? Então, é verdade, há zonas em que ele não consegue trabalhar. E daí aquela visão que eu tive dos carrascos. E foi por isso que ele mandou todos os seres que estão à nossa volta, né? Ele é uma representação aqui mais terrena, temos que dar um nome, mas é uma energia que está ligada a muitas entidades, noutros planos. Daí ter dito dos carrascos, porque a energia que entrou
ele não conseguia, daí os ter mandado vir os tais carrascos. Até me assustei, porque na altura foi, não é por temer, volto a dizer, não os temo, nem pensar nisso. Até agradeço que venham, porque são esses que vão trabalhar nessas energias mais densas e já estão a trabalhar. Portanto, a mensagem no fundo que eu quero transmitir, e que toda a gente sabe disto, que anda no mundo da espiritualidade, podem se esconder à vontade, mas e ficar muito caladinhos, mas a energia vai-vos atingir. Não é ameaça nenhuma, não é nada, é só um facto. O desespero é atingido, vai acontecer. Essa energia que entrou não tem dó nem piedade e vai mexer em tudo, né? Na sociedade toda, né? E em nós. Né? Ora bem, vou ter aqui o meu símbolozinho, gosto muito, que me foi oferecido há muitos anos já está gasto, já fiz com ele os caminhos de Santiago, andava no meu boné. Seguinte, Duarte, já chega de falar, já falei sobre o arcanjo Miguel, mais para a frente sou capaz de fazer, tenho que falar dele, não é? Olá, vou descansar. Vou falar agora, já estou quase a acabar o vídeo e me despedir até o ano, ficar com 1 hora e chego, não sei se estou para maturar. Vou depois, esta próxima semana, depois de lançar o vídeo, vou pôr as 2 músicas que fiz sobre a história de Yeshua, só as músicas animadas, não é? Vou publicá-las, porque também é importante passar a mensagem a outras pessoas pela música, não só estar a aturar aquilo que eu digo, que não se identificam com a minha energia, e tem toda a razão. Nem é isso que eu quero. Mas para dar uma perspectiva diferente da história, não quer dizer que eu tenha razão, não é? Mas pode ser que com isso consiga despertar, essa é a minha intenção, algo dentro das pessoas que virem esse vídeo, né? e essa música da história de Yeshua. Queria dizer uma coisa importante, que é, também vou pôr na descrição a explicação. Este vídeo que vou pôr aqui de Yeshua, da história de Yeshua, não vou contar a história. Eu não vou contar a história, já conto no vídeo e no que escrevi. Vou colocar no site que criei na terça-feira à noite, já estava quase criado, que é um site para consultar no PC, é um site, mas que é uma aplicação para o telemóvel. Vocês podem descarregar, é como se fosse uma aplicação, é uma aplicação. Descarregam, fica registado no telemóvel, basta carregar e tem acesso à aplicação, aquilo é como uma aplicação. Agora há aplicações para tudo. E eu vou atualizando, não é? Depois sou capaz de mudar o nome, talvez Love 2.0, talvez. Surgiu-me esta ideia hoje no meu passeio de madrugada. Está um dia bonito. E é uma aplicação, vocês podem descarregar ou consultar através da internet, que é diferente. A aplicação é mais fácil, não temos que andar à procura. É só carregar, fica registado, carrega-se e abre logo. E vou pôr lá estes dois vídeos, são diferentes um bocadinho, porquê? Porque criei a música em português e resolvi também criar em inglês, né? Aquelas pessoas que não entendem o português também têm direito a ter acesso, se souberem falar inglês, não souberem falar português. E portanto tenho uma em português e outra em inglês. E fiz a história, escrevi, né? E depois está em PDF também. Quem quiser ler a história, vai lá, carrega no PDF e lê a história, que depois ficou mais resumida.
para a música, não é? É normal. Mas que estão lá as minhas verdades. Só minhas, não quer dizer que sejam as vossas verdades, continuo a dizer. São minhas, de Saint-Germain também, e que conta um bocadinho também da minha história e daquilo que eu acredito. Simplesmente isso. E vou deixar agora aí o vídeo para depois me despedir, desejar a todos o bom ano. Vou deixar aí a mensagem, a minha história sobre Yeshua, através dos meus olhos. É só uma história. Não. E fica o vídeo. Espero que gostem. Gostem? Espero que eu, quando for rever, já revi várias vezes a música, mas que fique bem encaixada aqui, nesta exposição. Vou falar de Yeshua do jeito que eu sinto e recordo. Yeshua ben Joseph não chegou aqui só como um corpo. Foi um conjunto de almas antigas lá no tempo dos essênios, plasmando a própria luz numa só vida, num só ventre. Escolheram um dia, escolheram um mês, olharam o céu com atenção, pra que as estrelas o apoiassem na sua missão. Daí o mito da Virgem, da Palavra Imaculado, era uma força coletiva, um amor multiplicado. Não era só um homem separado da criação, era um campo de consciências vestindo carne e coração. Yeshua, amor 2.0 em vibração, veio lembrar pro ser humano que o divino é sua própria extensão. Não pra ser rei num altar distante, mas pra acender em cada um o mestre vivo, o amor pulsante. Yeshua, filho de tantos e filho de ninguém, veio mostrar que o milagre começa quando você acredita em você também. Nasceu em terra simples, Palestina e Israel, família de comerciantes, vida humana, pão e mel. Casou bem cedo com a mulher que mais amou, e quando ela partiu tão jovem o coração se quebrou. Destroçado pela perda, ele pegou outra direção, viajou pela Europa, foi buscar a compreensão. Mais tarde na Índia encontrou saber ancestral que despertou dentro dele a missão essencial. Voltando pro deserto encarou a própria dor, não era um diabo externo, era o seu lado sombra, seu pavor. Ali entendeu que amor é código pra despertar, não dogma, não prisão, é frequência pra vibrar. Ele não veio ser ídolo, nem atalho de poder, veio mostrar que o que ele era qualquer alma pode ser. Yeshua, amor 2.0 em vibração, veio lembrar pro ser humano que o divino é sua própria extensão. Não pra ser rei num altar distante, mas pra acender em cada um o mestre vivo, o amor pulsante. Yeshua, filho de tantos e filho de ninguém, veio mostrar que o milagre começa quando você acredita em você também.
Ele não fazia milagre como truque pro olhar, só ajudava cada um a se lembrar de se curar. Dizia, é sua fé que faz o resto acontecer. A porta que você procura sempre esteve em você. Mas o povo foi puxando cada vez mais da sua luz, se apoiando na energia que brilhava nele em vez de olhar pra sua. Viram nele uma muleta, um escape, uma solução. Quando o plano era acordar o mestre em cada coração. Foi por isso que ele foi sem explicar tudo o que sabia. Deixou o campo amadurecendo noutra camada de energia. Eu caminhei ao lado dele, sofri quando ele partiu. Achei que tinha quebrado a palavra que um dia me prometeu. Levei séculos por dentro pra entender o que ele fez. Eu também sugava sua luz, com medo de assumir quem sou de vez. Hoje eu sinto que ele volta de um jeito diferente. Não num corpo único, mas em muita gente, plasmando a sua essência em quem se abre pra receber. E dizem numa mulher a sua força vai florescer. Não é um rei que desce do céu pra nos carregar. É uma consciência que desperta em quem escolhe se lembrar. Yeshua, amor 2.0 em vibração, veio ensinar que o verdadeiro templo é o próprio coração. Eu te trago do pedestal desse lugar inalcançável, pra deixar o Cristo vivo em mim. Ser presença é realizável. Yeshua, irmão antigo que escolheu partir. Se você foi pra eu aprender que o amor que você trouxe também existe aqui, pronto pra emergir. Você não veio salvar o mundo por nós, veio sussurrar que a nossa própria voz também pode nos salvar. Também pode nos salvar. Pronto, se quiserem ler a história que escrevi, está em PDF na aplicação. Deixei o link na descrição do vídeo. E o meu desejo é a todos um bom Natal, para quem o festeja, claro. É sempre uma festa de família, que às vezes para alguns é um sofrimento o Natal, porque habituem-se ao barulho, porque isto está fechado numa caverna, né? Na caverna também existe barulho, por mais não seja o nosso, mas existe muito barulho. O universo também tem som. O universo tem som. Não há silêncio total. E portanto, cada vez há mais barulho, não é? Telemóveis, internet, muito barulho mesmo, interferências eletromagnéticas, e que não tem nada a ver com quando foi os mestres ascensos lá para trás. Não tem nada a ver, é muito mais fácil naquela altura. Portanto, mesmo numa festa de família onde há muito barulho, porque nós estamos a sentir muitas coisas, daí aquele tipo PowerPoint, né? Do senciente, cada vez sentimos mais o barulho, cada vez sentimos mais os sentimentos, e isso perturba-nos, não é? Mas nós não queríamos dar o passo em frente, também passa por aí. Mas depois esse barulho nós transformamos em música, não é? Música, e que depois acaba por ser diferente, completamente diferente.
eu também estou a trabalhar nisso, né? Não é trabalhar. Não se trabalha. Isso é um conceito errado. O conceito de trabalhar é uma palavra muito mal escolhida por mim. Estou a deixar acontecer, simplesmente isso, sem forçar nada. Podem chamar isso ser pirata, talvez, porque sai um bocadinho da matriz do que está nos livros. Um bom Natal. A energia no Natal é sempre diferente, né? As pessoas baixam um bocadinho a guarda, fica uma energia diferente no planeta, por causa das pessoas, a energia das pessoas ser mais amorosa. É sempre diferente, é uma energia diferente. E umas boas entradas, um bom ano, não é? E é isso que vos desejo, todos. E a mim também, claro. Principalmente a mim. Fiquem bem, desfrutem, divirtam-se. Posso dizer bebam, mas bebam se quiserem. Bebam, fumem. Eu também o faço. E sinto-me bem. Não tenho problemas nenhuns. Beber a minha cerveja, ou minhas cervejas quando me apetece. E fumar, se quiser fumar. É uma ideia errada do cérebro só. Se nós pensarmos que nos vai fazer mal, faz-nos mesmo mal. É uma energia diferente. Por isso que eu digo que não me importa ser velho, ou estar a chegar a velho, fico contente até. Ora, se eu pensar que eu aos 60 anos, ou aos 57 ou 56, já não consigo fazer certas coisas, não as vou conseguir. A energia é isso. É por isso que eu digo que não me importa ter 60 anos ou 70 anos. Porque o espírito, quanto mais próximos estamos da nossa alma, a alma não tem idade, não sente o espírito, não sente só sabedoria. Se eu achar que estou velho, o corpo vai me dizer que estou velho. E vai haver muitas coisas que eu não vou conseguir fazer. E eu nunca pensei assim, e ainda bem. E agora ainda mais quero aprofundar isso. Se eu pensar que o tabaco me faz mal, vai-me fazer mesmo mal. Ou o café. E onde é que eu quero chegar com esta conversa? Todo o barulho que está à nossa volta vai-nos fazer mal também. Porque se eu penso que o café me faz mal, me sobe a tensão, quero a tremer mais, não sei o que mais, e tenho que parar com o café, o corpo vai entender que há energias que me fazem mal. Isso estraga tudo. É por isso que muitas vezes vêm as doenças, não é? Porque nós cortamos uma tesoura a ligação energética da nossa alma, do nosso eu sou, com o nosso corpo. E ao cortarmos, a energia não flui. E a energia ao não fluir não cura. E é por isso que depois aparecem as doenças. Por isso, eu como gosto de fazer tudo sem exageros, porque nunca gostei muito de exageros, sempre me permiti. Estou a ficar velho, mas não estou. Senão não conseguia produzir o que produzo e fazer o que faço. Um bom ano a todos. E até ao ano. Fiquem bem.